Oi, pessoal, Sérgio Hart, da Cena Digital, e mais uma entrevista da série Transformação Digital Brasil em Cena. Hoje a gente vai conversar com a Renata Moraes Vichy, CEO do grupo CRM. E se você ainda não assinou o canal, por favor, considere dar o seu like, aperta o sininho para que você seja informado de todas as entrevistas com os líderes de transformação digital no Brasil. O Grupo CRM é um dos maiores grupos franqueadores do país. Ele tem mais de 850 lojas e é dono de 3 marcas. A Copenhagen, que tem 93 anos, a Brasil Cacau, que tem 12 anos, e a cafeteria Cop Coffee, que tem 1 ano e meio. Em 1996, o empresário Celso Moraes comprou a Copenhagen e, em 2009, para abrigar mais uma marca, Chocolates Brasil Cacau, ele criou o grupo CRM. Atualmente, o grupo fatura 1,7 bilhões e emprega mais de 1.000 colaboradores diretos. A Renata é paulista, formada em marketing e administração de empresas, e ingressou na Copenhagen aos 16 anos de idade, após o pai, o Celso Moraes, comprar a marca. Quando ela ingressou na Copenhagen, a marca faturava 38 milhões e hoje o faturamento passou a 1,7 bilhões. A Renata assumiu oficialmente como CEO do grupo em fevereiro de 2020 e, sob sua tutela, a Copenhagen passou a integrar o grupo CRM. Bom, Renata, em primeiro lugar, queria te desejar as boas-vindas. Sérgio, obrigada, é um prazer estar aqui com você e contar um pouquinho da história do Grupo CRM, da Copenhagen, nessa jornada de transformação digital. Nós já tínhamos uma agenda bastante evoluída nesse sentido, mas sem dúvida nenhuma, né, a pandemia fez com que a gente acelerasse muito todos os nossos projetos. Nós tivemos que realmente nos reinventar, principalmente com a chegada da Páscoa, né? Então nós fomos ali surpreendidos no início da segunda quinzena de março de 2020, com a notícia de que teríamos as nossas 850 lojas fechadas. A Páscoa hoje representa 30% do faturamento anual da nossa companhia. Uau. E nós tínhamos ali realmente um grande desafio de fazer a Páscoa acontecer com lojas fechadas. Então, sem dúvida nenhuma, esse foi um grande drive importante, né, nesse processo de transformação digital. E hoje a gente já vê realmente um resultado bastante significativo, né? Ou seja, a gente sai de uma cultura ainda embrionária, ainda incipiente, para uma cultura já muito mais maturada em 1 ano e meio, operando em todo o sistema omnichannel, nas nossas 850 lojas aí espalhadas em todo o Brasil. Ou seja, vocês tiveram um forte driver da pandemia que, de certo modo, acelerou, né? Tem uma pesquisa que diz que a pandemia acelerou aproximadamente em 7 anos o desenvolvimento digital das empresas, né? Então, e me diz uma coisa, como é que vocês se estruturaram para a jornada, do ponto de vista de desenvolvimento de estratégia, de governança, de organização interna? Quais são os espaços que vocês criaram para poder desenvolver essa transformação? Num primeiro momento, Sérgio, eu digo que toda essa situação, né, que todos nós vivemos foi um grande pivô rígido, né? Eu digo que estávamos ali diante de um grande pivô rígido e o fato realmente da gente ter uma cultura muito voltada, né, para a inovação, por sermos uma marca precursora, né, no nosso segmento. Copenhagen é uma marca quase centenária, e eu digo que é uma senhora startup, né, uma senhora startup de 90 anos, porque, de fato, hoje, 15% do nosso faturamento anual vem de inovação. A gente tem realmente um drive muito forte para a inovação, e ali, realmente, como que nós nos estruturamos, né? Então, num primeiro momento, a gente criou um comitê de crise, mas que trabalhava concomitantemente com um comitê de oportunidades, né? Eu trouxe uma grande consultoria, a Hartman House, para nos ajudar nesse momento. Criamos times multidisciplinares para que a gente pudesse realmente girar catracas que levariam, como você bem disse, aí 5 anos em poucos dias, né? Então, num primeiro momento, a nossa
iniciativa teve como base a digitalização das nossas lojas através do que a gente chama de um grande arsenal digital. Então, o arsenal digital hoje, né, que nós temos à disposição das nossas franquias e das nossas lojas próprias, contempla um ecossistema que é formado por todas as plataformas de apps de delivery. Então nós estamos presentes em todos os apps, como iFood, Rappi, Uber Eats, James, Corner Shop, que a gente sabe a complexidade que é, inclusive em termos de negociação, né, negociações que se estenderiam muito provavelmente aí meses, a gente conseguiu fazer em semanas, para que todas as lojas pudessem usufruir, né, de toda a infraestrutura hoje já propiciada por esses apps. Nós já tínhamos o nosso e-commerce, mas ele era um e-commerce centralizado, porque por mais que você tenha aqui, né, dito que talvez o consumo de chocolate seja um pouco mais adepto ao consumo digital, pelo contrário, porque existe uma grande dificuldade no transporte do chocolate, né? O chocolate é uma mercadoria perecível, principalmente o chocolate Copenhagen, que realmente não leva nenhum tipo de conservante, então ele tem realmente uma série de, vamos dizer assim, policies que nós precisamos respeitar. Ele precisa ter um controle rígido de temperatura, de umidade, e hoje o grande, vamos dizer assim, alicerce que nós temos e grande vantagem competitiva é que as 850 lojas, né, hoje posicionadas, servem como last mile dessa operação. Então, foi bastante difícil colocar de pé, né, um e-commerce que está hoje plugado em todas as nossas lojas, que fazem aí a última milha desse processo, atendendo rapidamente o consumidor, same-day delivery ou no máximo next-day delivery, com toda a qualidade que é necessária no transporte do chocolate. Então, nós desenvolvemos todas essas interfaces com os apps de delivery, também desenvolvemos de forma bastante inovadora o primeiro e-commerce omnichannel do Brasil, de chocolates, e também desenvolvemos um programa exclusivo e proprietário, que é o programa de Personal Shopper, que são especialistas em chocolate, trabalhando toda a base de CRM, ou seja, todos os nossos clientes fiéis e associados ao Cop Club, através de um atendimento personalizado em WhatsApp, né? Então, hoje, todas as nossas lojas conseguem acessar os seus clientes por uma matriz de RFV e também fazer um atendimento bastante personalizado e humanizado, acima de tudo, para que ele possa gerar cada vez mais conveniência. Então, o consumidor hoje consegue comprar no app, consegue ter uma experiência completa em loja física, consegue comprar no e-commerce e também tem um personal shopper à sua disposição. Qual é o tipo de granularidade que você tem de informação ou de tratamento com o teu consumidor final? Você é B2C ou você é B2B2C? Ou seja, é através dos teus franqueados que você atinge os clientes ou você consegue ter dados deles diretamente, né, até para poder fazer novos produtos e ter feedback? Não, nós somos B2C, então todos os clientes são clientes da marca, né, associados ao programa Cop Club, então essa gestão é uma gestão centralizada, e o fato da gente ter o B2B é só mais um potencializador, né, porque nós conhecemos o nosso cliente diretamente, mas nós temos a oportunidade de, através do nosso franqueado, nos aprofundar no relacionamento, né, então isso de fato é um grande ponto, vamos dizer assim, favorável, né, do nosso modelo de negócio, é uma grande força motriz do negócio, você poder não só conhecer o seu cliente, não só ter o ponto de venda na sua mão, mas também ter um investidor, um operador na frente das lojas, podendo fazer esse relacionamento direto com o seu consumidor. Então, é bastante favorável o nosso modelo de negócio no sentido de estar mais próximo dos nossos consumidores. Ou seja, você consegue ter efetivamente um omnichannel e uma visão 360 desse cliente. Se ele comprar numa loja, numa franquia, se ele comprar pela internet, se ele comprar na Cop, né, você vai ter esses dados, né, de forma centralizada, não importa onde. Não importa onde ele comprou, se ele comprou numa loja própria, numa franquia, no e-commerce, nós temos todos os dados dos nossos clientes, inclusive sabemos, né, que os clientes têm mais de uma loja de preferência, né, então, às vezes, se tem uma loja ali mais próximo da residência, ele consome aos finais de semana, mas tem outra loja mais próximo do escritório, ele consome café, por exemplo, 5 vezes na semana, então ele é um cliente da marca. Interessante, eu queria até chamar a atenção do pessoal que está assistindo a gente,
A Renata está mostrando um dos exemplos mais bem-sucedidos, né, de transformação digital, onde você consegue criar não só um ecossistema digital, mas ela também modificou a cadeia de suprimentos dela de tal forma que ela consegue, qualquer que seja o meio de venda, seja eletrônico, seja a loja própria, seja a franquia, ter as informações desse cliente para poder depois gerar uma série de insights. Isso é uma estratégia que a gente chama em transformação digital de foco no cliente. É uma estratégia extremamente complexa, né? E a segunda coisa que me chamou a atenção, Renata, numa coisa que você falou, foi o desafio logístico de um produto que eu não sei se eu chamaria de perecível, mas certamente derretível, né? E com isso você tem uma dificuldade maior de transportar, e realmente é incrível que você esteja conseguindo já entregar ou no mesmo dia ou no dia seguinte. Dentro dessas características que você falou, que são incríveis, o que você poderia citar para a gente de resultados? Bom, os primeiros resultados que nós tivemos foram resultados realmente surpreendentes, tá? Porque, como eu disse, nós estávamos ali diante do maior pivô rígido da nossa história e enfrentamos esse fato brutal e não deixamos que esse fato brutal nos enfrentasse, né? Então, os primeiros resultados obtidos é que nós tivemos as melhores Páscoas da nossa história, com 850 lojas fechadas. No ano de 2020, nós tivemos uma venda de 95% de tudo que nós positivamos, ou seja, o nosso sell-through foi de 95%. Então, foi realmente um resultado muito satisfatório, né? Geralmente, historicamente, Páscoas sem pandemias, nós temos um giro de 92%, então nós superamos a nossa marca histórica, mesmo com todas as lojas fechadas. Hoje, nós já estamos com 50% da nossa rede embarcada no nosso e-commerce, né? Então, já tenho ali realmente grande parte dos nossos franqueados com todo esse arsenal digital implantado, né? Nesse mês agora de maio e junho, a gente já está crescendo 2 dígitos em relação a 2019, né? Muito vindo realmente de todos essas alavancas novas, né, que foram criadas. Então, de fato, tem sido bastante positivo a gente ter feito toda essa transformação digital. Hoje a venda digital já representa 15% do faturamento das nossas operações, tá? E tem sido realmente, assim, um grande marco, né, na história do Grupo CRM, conseguir e transformar o consumo de chocolate no Brasil. Acho que a gente tem essa grande aspiração de transformar o consumo de chocolate no Brasil. Eu acho que vocês têm um apelo de marca fortíssimo e também tem uma margem de trabalho em cima do chocolate, que é uma coisa icônica, né? A marca e o chocolate, né? São duas coisas icônicas que você pode trabalhar muito. Uma curiosidade que eu tinha era com relação à logística e o e-commerce, né? Existem várias estratégias diferentes que as empresas estão fazendo. Algumas trazem o e-commerce para si e operam ele. Outras, elas terceirizam esse e-commerce, elas usam na filosofia de SaaS, né, de Software as a Service, né, ou plataforma como serviço, assim como a logística também. Qual é o nível de terceirização que você usou, tanto no e-commerce quanto na logística? É tudo próprio? Nós temos hoje, o nosso e-commerce é uma plataforma VTEX, e a gente faz a logística através dos nossos franqueados, né, das nossas lojas próprias. Aí é que está realmente a grande sacada, né, dessa grande operação. Porém, essa logística é 100% controlada pelo Grupo CRM. Então, nós temos todos os operadores logísticos, né, que atendem as lojas. Eles servem como grandes hubs, né, então eles recebem os pedidos, fazem a separação, fazem a venda desse pedido, né? Então isso também é uma mecânica bastante interessante. Sim, em termos comerciais, complexo, né, para o nosso franqueado. Então essa venda fica com ele, isso favorece muito o crescimento same-store sales, né? Ou seja, ele atua ali realmente como um grande catalisador desse pedido e completa a venda, porém a logística fica a nosso cargo, né? Então nós temos transportadores cadastrados que fazem coletas diariamente nas lojas e a entrega diretamente na casa do consumidor. Eu acredito que no caso de vocês essa logística ela é muito específica, né? Então você não pode terceirizar ela com qualquer empresa de full commerce, né? Eu acho que são bens que têm um nível de sensibilidade muito maior do que um perfume. Tem que garantir a temperatura, então são carros refrigerados, né? Carro refrigerado, né?
refrigerados, acho que passam em todas as lojas, mas é um nível de complexidade alto, porém o fato de você já ter uma malha logística, né, você já estar em 800 pontos de venda, favorece, porque são percursos curtos, né, a gente transporta o chocolate num raio de 2 quilômetros, 3, no máximo 5 quilômetros, pelo fato de termos muitas lojas espalhadas em todo o Brasil. Eu acho que, chamando até a atenção do pessoal que está assistindo a gente, pode ser que esse não seja o lado mais glamuroso, né, da transformação digital, mas é importante vocês prestarem atenção no que a Renata está falando, porque por trás desse glamour, né, dessa venda online, etc., tem uma tremenda de uma estrutura logística de comércio eletrônico que, se não fosse isso, não sairia do outro lado, né? E isso é que garante o negócio, inclusive como o Grupo CRM tem 15% de vendas online, ele ainda pode crescer, pode triplicar isso, de acordo com as estatísticas que a gente está vendo hoje em dia no mundo dos negócios. A média nos Estados Unidos é 10% de vendas online, e com a crise isso está crescendo. Então, isso significa que vocês têm uma possibilidade bastante grande de crescer ainda nesse segmento. Porém, a gente sabe que nem tudo é um mar de rosas numa jornada como essas, né? E aí eu gostaria de, na medida do possível, se você pudesse compartilhar com a gente quais são os principais desafios que vocês enfrentaram, né? Sérgio, como você bem disse, né? Toda mudança implica em desafios e, de verdade, isso para nós é excelente, né? Nós temos esse DNA desbravador, precursor, inovador, e a gente realmente é apaixonado por desafio, a gente entende que são eles que, de fato, movem, né, e conseguem realmente mobilizar a gente para caminhos, muitas vezes, inexplorados, né, mas, de fato, acho que girar essa chave, né, representou uma mudança cultural, né, não apenas no nosso negócio, mas, como nós estamos conversando aqui, também nos nossos franqueados, né, e eu entendo que a gente está pavimentando aí essa jornada, né, com muito treinamento. Então, nosso maior desafio foi realmente como que a gente conseguia acessar, né, o franqueado, porque existe um desafio de mindset, né, a transformação não acontece se não houver uma mudança de mindset, né, e a gente precisa realmente fazer uma jornada de capacitação com muito investimento em treinamento, muita presença e proximidade dos nossos stakeholders, para que a gente pudesse realmente fazer essa transformação. Então, eu diria que o nosso principal desafio, além desses que nós já conversamos, né, logístico, tecnológico, mas tudo isso, né, exige investimento, persistência, estratégia, mas tem uma solução, né, ou seja, tem fórmulas ali para a gente chegar realmente em êxitos e termos êxitos, mas isso nada é possível, né, se realmente não houvesse a transformação vinda pelas pessoas. Então, acho que o nosso maior desafio foi realmente estruturar uma jornada de capacitação e de presença e proximidade com todos os nossos stakeholders, porque eles foram os grandes responsáveis por esses excelentes resultados, né? A transformação aconteceu também pelo bom empenho e engajamento da nossa rede franqueada. Eu acho que vocês têm, em relação às corporações normais, que têm a sua verticalização, um desafio adicional, que é o fato de vocês trabalharem com rede de franqueados. Então, uma coisa é você convencer um fornecedor seu ou um funcionário, né, de que o mundo está mudando, que ele tem que adaptar os processos dele, que ele tem que se adaptar. Outra coisa é você convencer um franqueado, que provavelmente até março do ano passado ele tinha um tipo de contrato com determinado nível de investimento, e você tem que chegar para ele e falar, olha, a gente vai ter que investir mais para poder usar o digital, para a gente poder sobreviver. Né? Então, você tem desafios grandes aí, ainda mais uma quantidade muito grande de franqueados, né, como vocês têm, mas eu acho que é um desafio muito grande porque não são pessoas que têm a cultura da empresa, eles são franqueados. Então, eu gostaria de chamar a atenção de quem está assistindo a gente, olhem só como a Renata fez, né, para resolver essa questão do engajamento do franqueado, que é mais complexo do que o engajamento do funcionário, do colaborador. E segundo, né, você tem toda uma etapa de negociação que eu acredito que deve ter gerado investimentos adicionais. Eles provavelmente não pararam de pagar o aluguel da loja e tiveram que investir de alguma forma adicional, seja na logística ou no comércio eletrônico, né? Então é uma mudança que todo mundo precisou se ajudar, concorda? Sem dúvida, sem dúvida. Eu só queria colocar um ponto aqui, né, para quem está realmente nos acompanhando, né, do quanto é importante a cultura da organização ser soberana. Eu diria, se você me perguntasse hoje, Renata, por favor, elenque o mais importante fator de sucesso
da transformação digital do Grupo CRM. Eu diria, assim, o menor medo de titubear, que é a cultura da organização. E ela, sim, está embarcada nos nossos franqueados, né? A cultura, ela tem que permear tudo e todos, né, e os nossos franqueados entenderam, de fato, né, que eles eram agentes transformadores dessa mudança, né, então é mais desafiador, sem dúvida nenhuma, né, nós temos hoje mais de 800 franquias, nós temos aproximadamente 50, 60 operações próprias, e toda a nossa distribuição acontece por parte do franqueado, mas o franqueado, ele é parte integrante da nossa cultura, e aí coube a nós, né, realmente traçar uma jornada de capacitação, né, para que o franqueado se sentisse realmente suportado, porque muitas vezes a resistência não é por crença, é porque é algo muito novo, né, para ele. Então, se ele não se sente suportado, se ele não tem no seu franqueador a transferência de know-how, né, que é a essência do franchising, você poder transferir o know-how, e estávamos todos aprendendo, né, era algo novo para todos nós. Então, nós tivemos que realmente, nesse momento, contar, né, com a grande colaboração dos nossos franqueados. Eles foram, assim, realmente muito abertos, e te falo como CEO dessa companhia, que de fato foi um grande motivo de orgulho para mim ver o quanto a cultura da nossa organização de fato é forte e soberana, e nós conseguimos realmente esse grande marco aí na nossa história, porque soubemos enfrentar com muita responsabilidade esse desafio e colocarmos os nossos franqueados como prioridade nessa batalha. O que você poderia compartilhar com a gente em relação às lições que vocês aprenderam nesse processo? Olha, Sérgio, como eu te disse, né, se eu tivesse que elencar aqui o principal aprendizado disso tudo, é que realmente a união, né, ela realmente é uma forma muito poderosa, né, não tem como a gente trabalhar se não houvesse essa união, né, que gera a transformação, a iniciativa, o êxito. Eu digo até não só dentro do meu negócio, mas eu falo que um grande legado dessa pandemia é como o empresariado esteve unido, né, eu nunca vi nos meus 25 anos uma mobilização tão grande, né, do próprio empresariado, né, o quanto a gente pôde realmente trabalhar de forma colaborativa, né, e cooperativa na forma mais genuína que eu já vi aí nos meus últimos 25 anos, né, então acho que se não fosse essa união, né, de todo o nosso time, de todos os nossos franqueados, de fato a gente não conseguiria ter atingido o êxito. E eu também acredito, né, que assim, em meio aos escombros da crise, né, que se escondem as grandes oportunidades. Então, se não fosse realmente ali, né, o nosso instinto desbravador, né, de garimpar, de continuar realmente ali encontrando esses gatilhos, né, a gente não teria talvez buscado essa grande força motriz que propulsionou a gente realmente para um patamar muito superior. Como você bem disse, hoje as vendas digitais representam 15%, mas a nossa aspiração é que ela venha a representar até 30% do nosso business. De fato, a gente vê muito valor e acredita que a gente tem hoje aqui um bom ecossistema digital e que vai sempre, continuamente, estar recebendo investimentos, atenção do grupo, né, porque o nosso entendimento claro, né, e que a gente vem fazendo um processo quase que de evangelização em cima disso, é que o digital veio para derrubar as barreiras físicas das lojas, né, e ampliar o nosso território de forma realmente bastante significativa. Então, eu digo que nós que somos do varejo, né, com muito orgulho, sou varejista com muito orgulho, eu digo que hoje a gente não precisa mais esperar o cliente chegar na nossa loja, né, a gente hoje tem a possibilidade de trabalhar 24/7, né, nós temos acesso aos nossos consumidores, a gente gera cada vez mais conveniência a eles, e isso favorece que a gente entre em outros momentos da jornada, né, quando você trabalhava só no varejo físico, você, de certa forma, limitava, né, os pontos de contato na jornada do consumidor, e hoje não, né, a gente, de fato, consegue estar mais presente na jornada, né, e, principalmente, trazer muita conveniência. Eu acho que isso veio para ficar, né, o consumidor hoje, ele compra a um clique, né, ele já tem um relacionamento com a loja, ele manda um WhatsApp, em 20 minutos, ali, o chocolate que ele quer tá na casa dele, embalado para presente ou para consumo próprio. Então, eu acho que essa conveniência vai, sem dúvida nenhuma, aumentar o consumo de chocolate no Brasil. E eu acho que como grande lição, né, disso tudo, se eu puder deixar aqui um pouquinho de tudo que a gente viveu, é que só vive o propósito, né, quem suporta o processo.
esse eu acho que um grande mantra que eu levo aqui, né, de que a crise vai passar, né, em maiores ou menores proporções, dependendo do segmento que você atua, mas de fato só vive o propósito quem suporta o processo, né, e nós suportamos, criamos realmente esse processo com esse viés precursor que nós temos, né, para que hoje a gente possa falar com muito orgulho que a gente está vivendo a melhor fase do Grupo CRM, né, e a gente só avança porque a gente acelera, né, a gente não tem medo de acelerar, e não importa a circunstância, a gente precisa sempre se manter em movimento, né, isso é bastante estratégico, então, haja o que houver, haja, né, eu acho que essa é a máxima do nosso negócio, a gente vem realmente colocando muita energia e investimento para que a gente possa desbravar novos capítulos dessa história. Você falou sobre essa questão da pandemia, né, que vai acabar, mas é interessante, ontem eu estava conversando com a presidente de uma instituição de saúde, uma empresa multinacional que é focada em saúde mental, e segundo ela, segundo os estudos, né, a crise psicológica e emocional das pessoas, ela está subindo, ela está aumentando com o fim da crise, porque por causa de duas questões. Primeiro, as pessoas estão nervosas, elas estão inseguras em relação ao risco de substituição delas por máquina. E segundo, elas também estão ansiosas porque não sabem como que vai se voltar ao novo normal do ponto de vista do trabalho híbrido, né? Como é que vai funcionar isso? E eu fico me perguntando se você não teve como consequência disso um aumento de consumo de chocolate pela angústia que isso não pode estar causando também nas pessoas, né? Provavelmente, eu não sei se você tem dados disso, mas o que eu posso te dizer é que a angústia aumentou de acordo com a presidente dessa empresa de saúde mental, né? Eu acho que o chocolate, ele está muito presente nesse momento do que eu chamo aqui de autoindulgência, né? Ou seja, você quer aquele seu momento de se presentear, né? As pessoas estão mais em casa, estão, como você disse, ali realmente bastante aflitas, né? Com tudo isso, com toda essa transformação, e aí eu acho que, no caso específico de Copenhagen, né? Ela é uma marca que sempre esteve presente na vida do consumidor brasileiro, para conectar o consumidor brasileiro consigo próprio, né, ou com aqueles que você ama, né. A Copenhagen, ela vende mais do que chocolate, né, ela é uma marca capaz de transformar, através da conexão que ela gera, um momento talvez comum, né, mais corriqueiro de rotina, num momento extraordinário, num momento memorável, num momento de indulgência, né, ela está muito presente na história, na memória do brasileiro. Então, eu acho que esse também foi um grande legado da pandemia, né, as marcas que têm de forma genuína, né, propósitos verdadeiros, são marcas que ganharam cada vez mais relevância na escolha dos consumidores, né, os consumidores estão muito mais seletivos, isso é excelente, né, que eles possam realmente se conectar com marcas que atendem um propósito, né, e não aqueles propósitos que nasceram durante a pandemia, né, mas propósitos, de fato, já bastante consolidados, como é o caso de Copenhagen, com mais de 90 anos de história, estando presente na família brasileira. Então, acho que nos beneficiamos por essa lição de casa bem feita, né, há muitos anos aí, e a gente tem uma responsabilidade, a gente responde a isso tudo com uma responsabilidade muito grande de realmente continuar encantando e surpreendendo os nossos consumidores. Intensificando laços, né, que eu acho que é uma das... Do emocional, uma marca com forte elo emocional, né? Exatamente. A produção de vocês é própria? Ou seja, vocês verticalizam própria, né? Entendi. Então isso significa que você não é só varejo, né? Você também é indústria, né? E você está se aproximando mais ainda do teu cliente, além do canal offline, né? Você está se aproximando pelo canal online. Ok, Renata, a gente está chegando no final da entrevista, eu queria perguntar se você gostaria de adicionar alguma coisa. Sérgio, eu queria agradecer a oportunidade, eu acho que é um prazer a gente poder compartilhar, como eu disse, esse é um grande legado, né, da pandemia, tenho visto cada vez mais o empresariado muito aberto ao compartilhar, essa sempre foi uma vertente minha, né, eu digo que compartilhar é estrategicamente muito mais positivo do que dividir, né, então espero poder ter contribuído um pouquinho aqui contando a nossa história, as nossas iniciativas, as nossas transformações, os legados que tivemos aí
com todo esse processo, te agradecer pela oportunidade e deixar um recadinho final, né, aqui para os nossos ouvintes, de que quando houver, né, independente do setor que você atua, do mercado que você atua, da companhia que você está, muitas vezes a gente vai se confrontar, né, com aquilo que parece um limite, né, às vezes a gente está diante, como eu disse aqui, de um fato brutal, de um pivô rígido, que pode representar para algumas pessoas um limite. E eu costumo sempre encarar, né, essas questões, às vezes, um pouco mais adversas, né, entendendo que o limite, ele não é limitante, né, o limite, ele é, na verdade, uma grande oportunidade que é colocada à sua frente para que você aguce cada vez mais a sua ambição, a sua vontade, né, de ir além, de realmente conseguir, através daquele limite, criar uma nova alternativa, um novo caminho que talvez não fosse ali explorado e que reserva grandes oportunidades. Então, essa não vai ser a primeira, né, eu digo que também temos aqui no nosso legado, né, uma marca centenária, quantas crises nós já passamos, né, já passamos aí por realmente momentos muito difíceis, né, em termos econômicos, sociais, né, sim, sem dúvida. E a gente está aqui hoje muito melhor do que já passamos por 2 guerras mundiais, o que é uma pandemia, né, então com certeza com muita estrada para encarar os próximos capítulos dessa história. Então, acho que esse é um recadinho final, que a gente possa ter inspirado algumas pessoas que estão aqui com a gente a desbravarem novos caminhos. Agradecer muito a Renata por esse depoimento, por essa aula aí de administração e de sucesso. Mandar um abraço para quem está assistindo a gente, reforçar também que quem não assinou o canal, por favor, considera, dá o seu like aqui, assina, aperta o sininho, para poder acompanhar essas discussões estratégicas com os líderes que estão fazendo a transformação digital acontecer no Brasil. E me despedir da Renata e de vocês aí, até o nosso próximo vídeo, né?